Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e hoje nós iremos tratar sobre o tema da globalização, certo? E da produção e comércio mundial em nossa segunda videoaula de geografia, ok? Então, não temos como falar em produção e em comércio internacional sem falar no fator globalização. Por globalização, nós podemos entender aí o processo de aproximação entre diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo. Seja essa aproximação realizada no âmbito econômico, no âmbito social, cultural ou então político. Nós vivemos atualmente em um mundo marcado pela intensificação das trocas comerciais, certo? Com muitos países, com muitas nações mantendo relações comerciais, um comércio bilateral, ok? Com grandes fluxos de importação e exportação de mercadorias, temos aí uma grande troca de fluxos financeiros, com muitos capitais sendo movimentados em tempo real, cotidianamente, certo? Pelo mundo afora. Temos aí um grande fluxo de informações, onde somos cotidianamente bombardeados por uma gama de informações que nos são trazidas pelos meios das ferramentas de comunicação de massa, como, por exemplo, a própria internet, certo? Através de redes sociais, através de blogs, portais de notícia, e juntamente com esse grande tráfego de informações, temos, é óbvio, a propagação de muitas informações de âmbito duvidoso, que no caso são as chamadas fake news, que na verdade são conteúdos que devemos tomar cuidado. Em si, todo conteúdo que nós lemos cotidianamente tem que ser filtrado, pessoal. Nós temos que procurar saber de maneira mais aprofundada qual é a sua fonte, qual é a sua veracidade, até mesmo antes da gente poder repassar essas informações para frente, certo? Evitando aí a propagação dessas correntes de informações mentirosas que se propagam de maneira muito rápida no âmbito aí da grande rede, ok? E temos também como marca registrada desse processo da globalização o grande fluxo de pessoas se deslocando no território internacional de maneira cada vez mais acelerada e mais prática, certo, pessoal? E aí vem uma questão que devem se perguntar: quando é que a globalização ela vai começar? Muitos podem dizer que globalização é um evento característico da sociedade moderna, do século XX, da era industrial, certo? Mas nem tanto, pessoal. As raízes históricas da globalização vão se arremeter lá ao contexto das grandes navegações, a expansão marítima e comercial do século XV e XVI. É naquele momento ali quando os europeus, o indivíduo, o sujeito europeu, ele começa a se expandir para outros continentes, começa a trocar mercadorias com povos de outras regiões do mundo, primeiramente da Ásia, o comércio com as Índias, certo? Depois com a América, que o comércio com as áreas coloniais do continente americano, que a globalização ela começa a se constituir, a se elaborar de maneira de fato mais dinâmica, porque temos aí as trocas comerciais, temos as trocas de informação, temos deslocamento das pessoas em território já internacional, porque eles passam a ter conhecimento do restante das dimensões do mundo que ainda não eram conhecidas até então pelo sujeito europeu, certo, pessoal? E temos também aí, é claro, o grande fluxo de pessoas indo e vindo, e também de realização de transações financeiras que eram naquele momento ali caracterizadas pelo mercantilismo, que é uma aí das primeiras fases de desenvolvimento da política capitalista, certo, pessoal? Lembrando aí que o capitalismo ele vai passar por fases de desenvolvimento. Temos aí o capitalismo primitivo, que é característico do século XIV, da Idade Média, do período do Renascimento comercial. Temos o mercantilismo, que já é uma evolução do capitalismo, podemos dizer um segundo modelo do capitalismo. Temos aí no contexto do século XIX o capitalismo financeiro e monopolista, que já é uma fase mais desenvolvida do capitalismo, que já é um capitalismo mais brutal, que ainda hoje estabelece e organiza as nossas relações de mundo, ok?
e as nossas relações econômicas. Então aí vamos aqui entender quais são os principais agentes da globalização, pessoal. Eu tenho primeiramente aí a organização da terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica e informacional, que é característica da década de 80, é a terceira revolução industrial. Tratamos aí do período pós Segunda Guerra Mundial, já segunda metade do século XX, quase seu final, ok? Temos aí o período de final da Guerra Fria e organização e estruturação da nova ordem mundial, ok? Uma ordem mundial multipolar, pessoal. Lembrando aí da multipolaridade das relações internacionais logo após a queda da União Soviética em 1991, caracterizando o final da Guerra Fria, que foi um tema que a gente tratou na nossa aula passada, ok? A terceira revolução industrial, então, ela trouxe um grande aporte tecnológico junto a ela, um grande desenvolvimento da eletrônica, dado o processo de mecanização da produção, que vai transformar a indústria ainda mais produtiva, acelerar o processo de produção, mas que, é claro, vai trazer muitas consequências para o mundo, ok? Principalmente aí no grande aumento dos índices de desemprego por questão da substituição da mão de obra humana pela máquina, ok? Além também, é claro, da maior necessidade de capacitação profissional do trabalhador, ou seja, a revolução industrial, ela exigiu um maior nível técnico, um maior nível de formação intelectual do trabalhador, o que vai, no caso, acarretar e gerar em um alto índice de desemprego, pessoal, ok? E temos aí, é claro, dois modelos que nós podemos destacar de desemprego ocasionados aí por questão desse processo de mecanização da produção industrial. Temos aí um desemprego estrutural, que basicamente é uma situação na qual o número de desempregados vai superar a oferta de postos de trabalho que existem dentro de uma nação. E eu tenho também um desemprego conjuntural, que é quando o desemprego ele é temporário, certo? E se restringe a um período determinado de tempo, ok, pessoal? Então, atualmente vivemos aí numa condição muito grande de desemprego estrutural, pois principalmente aí é muito perceptível em nações mais industrializadas, um grande aumento de desemprego é quase que uma contradição, mas a implementação sistemática da mecanização na produção, da máquina na produção, vem acarretando um alto índice de desemprego, não só presente em países subdesenvolvidos, mas também em nações plenamente desenvolvidas, certo? Temos aí uma expansão da informática também vinda junto com a terceira revolução industrial, uma terceira revolução industrial cuja ciência já começa a explorar outros campos aí, a aeroespacial, a biotecnologia, a robótica, ok? Temos aí a organização também da economia por meio das multinacionais, as empresas transnacionais. Pessoal, temos aqui uma vantagem e uma desvantagem muito grande nessa organização, nessa expansão das empresas multinacionais. Vantagens seriam quais? Temos aqui a diversificação da produção em escala mundial. Nós temos a organização de uma nova DIT, uma nova divisão internacional do trabalho, certo? Com esse novo modelo do capitalismo que surge ali logo após a organização da nova ordem mundial, pós queda da União Soviética, pós fim da Guerra Fria. Então, vamos pensar assim, muitas nações subdesenvolvidas ou até mesmo nações que estão passando por processo de desenvolvimento gostam que essas empresas multinacionais se instalem em seu território, porque temos aí oferta de emprego gerado pela instalação dessas indústrias, certo? Mas temos outras consequências. O que nós temos principalmente é a falsa ideia de progresso econômico. O Brasil é um país que está em desenvolvimento, certo, pessoal? País ainda subdesenvolvido, que ainda precisa avançar muito na sua industrialização. Então, a mão de obra do Brasil é bem mais barata do que a mão de obra que é oferecida a outras nações do mundo, certo? E, consequentemente, também temos leis ambientais que são menos rigorosas do que em países plenamente desenvolvidos. E essas condições terminam atraindo essas empresas multinacionais para se instalarem em território brasileiro. Isso é bom, aumenta a oferta de emprego, mas é como eu disse,
é uma falsa ideia de progresso que é criada. Primeiramente, por quê, pessoal? Eu tenho o pagamento de salários inferiores. Como eu disse, temos aqui no Brasil uma mão de obra mais barata do que em nações plenamente desenvolvidas. E isso que é característico, é comum às outras nações subdesenvolvidas ou que estão em processo de desenvolvimento mundo afora, certo? Isso é comum. Então, temos uma mão de obra mais barata, temos leis ambientais que são menos rigorosas, o que impõe um processo de devastação ambiental maior, o que nos traz prejuízos tanto a médio como principalmente aí a longo prazo, ok? Outro fator, grande parte dessas empresas, quando se instalam aqui no Brasil, elas ganham incentivos fiscais. Na verdade, os próprios países travam verdadeiras guerras fiscais para poder atrair essas empresas multinacionais para seus territórios. Ou seja, eu tenho um país A e tenho um país B e tenho uma multinacional querendo abrir uma filial em um dos dois países. O que é que essas duas nações vão fazer? Vão competir para ver qual delas oferece as melhores condições para a instalação dessa indústria. Então eu vou ter a redução dos impostos, eu muitas vezes vou conceder que as empresas passem anos e anos sem pagar impostos, certo? Para poder atrair elas para o meu território. Então isso daí vai diminuir a arrecadação, apesar de no primeiro momento gerar emprego, certo? Mas ao custo de uma mão de obra bem mais barata e também ao custo de uma devastação ambiental bem mais ampla e sistemática do que aquela que é aplicada nas nações sede dessas empresas, ok? Então, outro fator, pessoal, grande parte do capital que essas empresas arrecadam não ficam dentro das nações onde elas estão instaladas. Esse capital, esse dinheiro, ele vai ser enviado para o país de origem daquela empresa. Então, quando você tem uma retirada de um grande fluxo financeiro do mercado econômico de um país, é óbvio que aquela retirada de dinheiro vai trazer uma crise, vai gerar um tipo de crise, um tipo de desestabilização na estrutura econômica daquele país. O que consequentemente aí termina por ajudar a acarretar situações de crise econômica, de recessão econômica, que é muito comum, certo? Então temos aí um lado bom e também temos aí uma série de desvantagens da instalação dessas multinacionais mundo afora. Temos aí todo um processo, principalmente aí muitas manufaturas na Ásia, um processo muito sistemático e intenso de exploração da mão de obra humana, inclusive mão de obra infantil, certo? Temos aí uma política neoliberal, que é um exemplo de política seguida por estados como países como Estados Unidos, por exemplo, aonde o neoliberalismo ele vai definir a mínima intervenção do Estado na economia. A economia ela deve ser guiada pela iniciativa privada, ok? O governo ele deve cuidar da assistência social, moradia, no caso habitação, transporte, segurança, saúde, educação. A iniciativa privada ela não deve ser de organização do Estado, ela deve ser organizada pela iniciativa privada. É um modelo muito comum que é seguido pelos Estados Unidos na atualidade, o modelo neoliberal. Nesse modelo neoliberal, nós temos aí atrelado a ele a política de privatização de empresas estatais. O que é uma empresa estatal, pessoal? É uma empresa que pertence ao governo. Então, as economias neoliberais, geralmente, elas vão prezar por realizar privatização das empresas públicas, ok? Temos aí também, como agente da globalização, um forte fluxo de comércio exterior, com um grande fluxo de relações bilaterais de comércio envolvendo as nações e a organização de muitos países em blocos econômicos, visando aí o seu fortalecimento econômico e também para se tornarem nações mais competitivas a âmbito internacional com as grandes potências mundiais, como é o caso do Brasil, que vai integrar o Mercosul, como é o caso de muitos países europeus que vão formar a União Europeia, certo? Que são blocos econômicos aí formados para poder
mediar, intermediar as negociações, os fluxos econômicos, financeiros entre as nações que integram esses blocos, dando aí facilidades para o comércio e consequentemente aí melhorando aí as suas arrecadações e também as suas próprias condições sociais e econômicas, ok? Então temos aí esses principais agentes que vão influenciar no processo de globalização. Temos atualmente aí a grande atuação na globalização, no mercado econômico mundial das grandes potências, como China e Estados Unidos, que atualmente, de alguns anos para cá, vem concorrendo cada vez mais aí pela dianteira econômica do mundo, ok? Então, temos aí os países que são responsáveis pelos maiores volumes de importações e exportações do mundo. Quase 40% do PIB mundial vem unicamente da China e dos Estados Unidos. E a China, ela vem cada vez mais adotando aí uma política de expansão das suas atividades econômicas. Isso, pessoal, marca, certo? O fato da China estar diversificando aí as suas atividades econômicas. Ela tem procurado diversificar a sua área de expansão econômica, a sua área de atuação econômica. Aqui no Brasil, os setores da mineração, da construção civil, da energia, eles vão se tornar prioritários entre os investimentos chineses, certo? Justamente demonstrando aí esse interesse do país em descentralizar a sua atividade econômica, em realmente de fato se abrir para o mundo, para expandir a sua economia e inclusive tentar projetar para daqui a alguns anos uma possível superação dos Estados Unidos no que se refere a fluxo econômico, a fluxo financeiro internacional, né? Sabemos se isso vai ser possível, mas é uma projeção que é real, né, dado ao alto grau de crescimento que a China ela vem passando nos últimos anos aí. Ok? E temos também a constituição de muitas nações realizando acordos para tentar fortalecer as suas economias e com isso melhorar os seus indicadores sociais. Um desses grupos, que não é um bloco econômico ainda, certo? É o BRICS. Então, fica a observação, o BRICS ele não é um bloco econômico ainda. Nós temos aqui a presença do Brasil, da Rússia, Índia, China e África do Sul, que se utilizam do BRICS para poder realizar relações, acordos comerciais. A China, inclusive, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, certo? É um dos países com que o Brasil mais mantém comércio na atualidade. Então temos aqui o BRICS como um grupo de países emergentes, ok? 53% aí da população mundial pertence aos países do BRICS. O BRICS ele é responsável aí por cerca de 23% do PIB mundial. E geralmente nós temos aí países que vão comercializar essencialmente matérias-primas, gêneros alimentícios, artigos manufaturados, como minério de ferro, como soja, como o petróleo, certo, pessoal? Então, temos aí como grande marca registrada da globalização, pessoal, essa dispersão espacial da indústria, esse alto grau de tecnologia que é implementada na produção industrial, que traz uma série de vantagens para a própria vida do ser humano na atualidade. A tecnologia ela é um fator muito marcante na vida humana no mundo atual. Os altos graus de expectativa de vida que o mundo vem assumindo nos últimos tempos se dá devido ao avanço da medicina, devido ao auxílio que a tecnologia traz para o avanço da medicina, para as melhorias do padrão de vida do ser humano, para uma melhor alimentação. É claro que vamos ter o outro lado da moeda, o contraste extremo, certo? Dessas condições, que são muitos países que vão ver uma extrema condição de vulnerabilidade, com populações miseráveis, com pessoas que vivem aí com menos de $1 por dia, vivendo ao limite da extrema pobreza, sem o mínimo básico para sobreviver, ok? Que vão constituir aí basicamente as principais, as mais pobres nações do mundo, que nós encontramos ali na África, envolvendo ali Sudão, Chad, certo? Nações ali no continente asiático também, ok? Então, para a aula de hoje era basicamente isso daí. Nós continuamos na nossa
próxima aula e até o nosso próximo encontro.